Me impediram de passar e ele voltou para o céu. E o Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade. Dai volta às ruas de Jerusalém e vejam agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças a ver, se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade. Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Ireis aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas apostasias. Esse começo dessa passagem de Jeremias, capítulo 5, é muito interessante, porque está falando, de volta em Jerusalém, veja agora, e se informem uns com os outros. Há alguém que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. É para você ver o nível de contaminação que Jerusalém estava na época em que essas palavras chegaram ao ouvido de Jeremias. Essa palavra não é para os dias de hoje, né? No tempo de Jeremias, Jerusalém estava no nível de pecado tão grande que não tinha ninguém que não tinha pecado contra Deus. Mas se a gente for trazer para os dias de hoje também, observando, por exemplo, o nosso próprio país, o Brasil, né? Apresentem alguém que nunca tenha pecado contra Deus. Hoje em dia é comum, está na mídia, está na cultura. Hoje em dia a coisa mais comum que existe é pecar, né? Pecar se tornou um hábito. Pecar já não é mais um escândalo. Não escandaliza mais pecar. Pecar é um hábito comum, é da natureza humana, né? Só que o pecado se tornou algo normal, é como respirar. Hoje em dia a gente não chama mais traição, de adultério, a gente chama uma simples traição. As músicas incentivam o pecado, não é verdade? A cultura incentiva o pecado. As pessoas falam abertamente que tem ídolos. Antigamente, as pessoas, quando idolatravam outras coisas, elas idolatravam nas escondidas, ou idolatravam quando o sacerdote não estava mais tendo controle sobre aquele lugar, ou quando o rei tinha mudado e um rei mau entrava, né? Então tinha toda aquela questão de idolatria, não se idolatrava de qualquer maneira. Mas hoje em dia a gente fala abertamente, né? Vamos idolatrar. Eu tenho um ídolo. O meu ídolo é a Anitta, o meu ídolo é o Gustavo Lima, o meu ídolo é não sei quem. Então, essa mesma pergunta que Deus fez para Jeremias nessa época, eu também faço, né? Há alguém que não tenha pecado aqui nesse país? Há alguém que não tenha cometido algo errado contra Deus? Porque um dos piores pecados é a idolatria, né? O pior pecado, no meu ponto de vista bíblico, é o assassinato. E eu não estou falando de legítima defesa. Eu estou falando do ato mesmo de matar alguém intencional. Isso é o pior de todos os pecados. Matar por inveja, matar para tomar alguma coisa que a pessoa tem. Isso é um absurdo. Começou com Caim invejando Abel, de inveja, né? E não acabou mais. E o segundo maior pecado que eu vejo aos olhos de Deus é a própria desobediência a Deus, a idolatria, né? Dobrar os joelhos para qualquer coisa que não seja Deus e admitir que essa coisa é responsável pela sua existência,
É um dos piores pecados. E tem pessoas que falam, eu daria minha vida para ver o show de determinado cantor. Eu daria minha vida para ver aquele famoso. Eu daria minha vida para ver tal pessoa. E essas pessoas, elas não são responsáveis pela sua vida. Não são essas pessoas que te fizeram. Essas pessoas não te criaram. Então, por que você daria a sua vida por essas pessoas, né? Inclusive, aconteceu um caso, muito antigo, mas não sai da minha cabeça, de uma menina que falava para a mãe dela que daria a vida dela para ir no show da RBD, né, Rebeldes. E aí ela foi pro show e os rebeldes tiveram que sair de um lugar e ir para outro lugar e acabaram atropelando essa menina e ela morreu pisoteada, na verdade. Então, assim, não precisamos ir muito longe para perceber que todos pecaram também. No tempo de Jeremias, todos tinham pecado, mas nos dias de hoje também todos pecaram. Todos nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus sempre no nosso dia a dia, quando nós fazemos coisas que não lhe desagradam. E no Brasil é uma coisa muito comum. Pecar virou algo muito simples. Começa com as grandes mídias influenciando para músicas que não fazem sentido, né? Esses dias eu estava vendo alguém falando que aquela mulher que já faleceu, infelizmente, Marília Mendonça, era rainha do Brasil. Rainha, né? Então, assim, as pessoas que fazem tudo que desagradam, elas são tratadas como reis e rainhas no nosso dia a dia, né? As pessoas que fazem tudo que vão contra a vontade do Criador, elas são exaltadas. Cada dia mais elas são exaltadas e são colocadas em pilares que eu e você nunca vamos conseguir alcançar. São chamados de reis, de rainhas, né? São chamados de todos os nomes bons e maravilhosos que os homens gostam de falar uns para os outros. E quanto mais se faz algo errado, mais se ganha destaque. Porque o errado é o certo e o certo é o errado, né? Entendeu? Esses dias mesmo eu estava vendo a live de um satanista e ele estava só sentado como um rei em um trono, né? E atrás dele várias imagens de esculturas de santos que eu conheço, que não são santos, e tinha 2.200 pessoas vendo ele. 2.200 pessoas vendo ele. E ele estava falando só coisa com coisa. E uma live como a minha, para dar 2.200 pessoas, eu tenho que ter um assunto muito bom. Eu tenho que ter um assunto muito bom mesmo. Tem que ser uma coisa muito perfeita. Tipo, ou eu falo sobre Apocalipse e todo o Apocalipse, ou eu dou uma de louco, mas a minha live não bate 2.000 pessoas, só eu conversando com vocês. E vocês sabem por quê? Porque o público, ele gosta de polêmica. O público gosta de coisas que não têm sentido. As pessoas gostam desse tipo de coisa. Não tem como negar esse fato. E até mesmo o cristão, infelizmente, gosta desse tipo de coisa, né? Se o assunto é sério, mas não é se o assunto é sério, mas não é um assunto que eu quero ver de momento, então eu não vou assistir. O rapaz está falando sobre Gênesis. Eu não quero ouvir sobre Gênesis, eu queria ouvir sobre Apocalipse. Então eu volto quando ele estiver falando sobre Apocalipse. O rapaz está falando sobre Apocalipse, eu não quero ouvir sobre Apocalipse. Então eu vou voltar quando ele estiver falando sobre Apocalipse. Então o público cristão, ele está cada dia mais exigente, né, com relação a assunto sério. Mas quando é polêmica, ele está no meio, não é verdade? E eu também não escapo, porque eu acabei de falar para vocês que eu passei na live do rapaz e tinha 2.000 pessoas. Então eu fui lá ver, não é verdade? 2.000 pessoas. E eu fui ver os vídeos dele e tinha muitas pessoas que diziam que era cristão, mas amava o cara. Isso é uma coisa absurda, porque o cara é um satanista de coração, né? Não sei nem se tem como ser satanista de coração. Então, assim, o mundo hoje, ele nos prega esse tipo de coisa, sensacionalismo e polêmica. Sensacionalismo e polêmica. E tem duas coisas que a gente dá muita atenção, que é sensacionalismo e polêmica. Então, quando o assunto é sério, mas não é um assunto que me agrada, eu não vou ver. Mas se for uma polêmica, eu vou estar lá no meio, né? E se for sensacionalismo também. E a gente está viciado em músicas
que não agradam a Deus, a gente está viciado em costumes que não agradam a Deus, e mesmo que nós não admitimos, mesmo que nós não dizemos, eu não sou um idólatra, nós somos idólatras. Isso é um fato, não tem para onde correr. Você querendo ou não, você gostando ou não desse fato, ele não muda, nós somos idólatras. E essa idolatria, ela foi uma idolatria trabalhada há muito tempo no nosso país. E ela acabou impregnando na nossa mente, no nosso coração. Os nossos discursos do passado, eles mudaram, não são mais os mesmos. As nossas intenções também não são mais as mesmas. E os nossos interesses não são mais os mesmos. Entendeu? Eu lembro do meu pai, que é meu avô, assistir Big Brother Brasil e torcer para que dois homens terminassem junto. Big Brother não, a novela, quer dizer. E há um tempo atrás ele jamais faria esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa que ele acha que é dele, mas também foi um pensamento que foi transformado na cabeça dele. E hoje em dia a gente idolatra outras coisas, mesmo que a gente não admita, né? Existem pessoas que não têm tempo para nada, elas não têm tempo para ir na igreja, elas não têm tempo para falar de Jesus para ninguém, mas elas têm todo o tempo do mundo para ficar no Big Brother Brasil, torcendo por pessoas que elas não conhecem, mas que elas amam de todo o coração e admiram só porque a mídia decidiu que teria que ser dessa maneira. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês muito simples. Quem era a Juliette antes do Big Brother Brasil? Né? Ninguém, ela não era ninguém. Quem é Juliette agora? Juliette agora é uma deusa no meio da sociedade, não é verdade? Se a Juliette triscar em alguém, a pessoa desmaia. E são esse tipo de coisa que é um absurdo e que me geram uma determinada revolta. Porque são seres humanos transformados em deuses. E isso é um fato. As pessoas estão transformando outras pessoas em deuses e estão idolatrando essas pessoas, estão cultuando, estão lutando por a atenção dessas pessoas, estão se esforçando para ter pelo menos um bom dia dessas pessoas. E elas não se esforçam tanto assim para ter a aceitação de Deus, elas não se esforçam assim para conseguir que Deus preste atenção nelas, ou que Deus repare nelas. Mas vão se esforçar de todo o coração para que essas pessoas reparem. Você não entraria no Big Brother Brasil? Cara, então, é um tema por vez, tá? Que a gente está fazendo aqui uma comparação. E aí Deus continua aqui no capítulo 5 de Jeremias. Por isso um leão do bosque feriu um lobo dos desertos e os assolará. Um leopardo vigia contra as cidades. Deus está falando sobre as maldições que vai vir sobre a cidade, né? E aí Deus continua falando sobre isso até o capítulo 7. Eu vou ler porque eu realmente estou lendo Jeremias, né? E é muito importante a gente criar o hábito de leitura. Eu não estou aqui para fazer uma pregação, eu só vim ler mesmo a Bíblia com vocês e para vocês. E aí no versículo 7 continua: como vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casas de meretrizes se ajuntaram em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando, cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi os seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosivamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele, e nem o mal nos sobrevirá. Isso é uma coisa muito interessante. É uma coisa muito interessante. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele, né? Negam ao Senhor e dizem, não é Ele. Esse discurso é do tempo de Jeremias, o profeta Jeremias. Para quem não sabe, eu não sou profeta. Esse nome, profeta do bem, eu acho muito bonito. Como eu coloquei ele, eu resolvi colocar de novo. Dizem, não é Ele. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Primeiro Deus fala assim, ó, eles tramam contra mim e fazem coisas que não me agradam. Eles vão atrás até mesmo das mulheres dos seus amigos. Nossa, isso aqui é no tempo de Jeremias e no tempo de hoje. O adultério acabou?
Acabou o adultério porque tiraram o nome adultério, né? Não tem mais o nome adultério, agora é traição. Quando fala traição, fica uma coisa mais simples, mais básica. Traição é eu dizer que vou dar um presente para um amigo meu e não dá, né? Ah, eu traí o cara. Traição é alguém me contar um segredinho simples e eu espalhar para outra pessoa, isso é traição. E adultério, que é um nível alto de pecado contra a própria carne até, entrou para traição. Não se fala mais adultério, não se fala mais isso, só se fala traição. A traição pode ser qualquer coisa, né? E hoje em dia até as músicas influenciam para essas coisas. Tipo, eu só vou esperar a minha mulher ir no banheiro, aí eu ganho alguns minutinhos de solteiro. Simplificaram um dos maiores pecados que existe. Colocaram como uma coisa sem importância. É só uma traiçãozinha, isso não tem peso nenhum. E aí Deus continua falando. Deus fala assim: eles dizem não é ele. Eles dizem não é ele. Quem diz não é ele? Quem diz não é ele? Os povos. O povo daquela época dizia que não era Deus, né? Não é Deus, isso não é Deus. Pronto, não é Deus. E o que a gente vê no nosso dia a dia? A gente vê a mesma coisa. É muito difícil mudar nossas próprias atitudes. Então, o que a gente tenta mudar? A gente tenta mudar a verdade. Quando nós não conseguimos mudar nossas próprias atitudes, o nosso foco fica em mudar a verdade. E nós estamos no século XXI. O século perito em mudar a verdade. O ser humano evoluiu. E quando o ser humano evolui, ele evolui tudo, até o discurso. E tem pessoas muito importantes que mudaram o seu discurso também e conseguiram transformar um discurso mentiroso em um discurso sério. Por onde a gente anda, a gente vê, não existe Deus. Deus não é real. A Bíblia não é real, é tudo um conto de fadas, é uma história para a criança dormir. Não existe Deus. É um século evoluído. Então, é mais difícil para mim mudar a verdade que já existe ou mudar minhas ações. É mais difícil para mim mudar minhas ações. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar mudar a verdade. Entendeu? E Deus está falando, ó. Eles dizem que não sou eu, né? Se houveram contra mim, né? Eles dizem não é ele. Dizem não é ele. Ou seja, não é Deus. Vamos continuar fazendo o que nós queremos, porque esse aí não é Deus. Vocês sabiam que tem uma teoria pregadas por alguns cristãos do ramo gnóstico que fala que na Bíblia existiu dois deuses, que o primeiro Deus era mau, que era o Deus do Antigo Testamento, e que o segundo Deus é um Deus bom, que é o Deus do Novo Testamento, e que Jesus Cristo apresentou para nós o segundo Deus e não o primeiro Deus, que foi Jesus que apresentou o Deus verdadeiro, sendo que o próprio Jesus Cristo fala que o Deus dele é o mesmo Deus de Moisés, e o Deus de Moisés era o Deus do Antigo Testamento. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que algumas pessoas que têm dificuldade de se livrar dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, dos seus próprios defeitos, saem por aí pregando que Deus é amor e que não existe consequência, que não existe nada de errado, que não tem nenhum peso, que Deus não vai condenar ninguém, que isso é tudo conversa fiada, que não existe inferno, que não existe condenação, que tudo é amor, e tem um grupo seletivo de cristão, que diz que é cristão também, que fala que Jesus Cristo já fez o trabalho dele e não é necessário ser feito mais nada. Tipo, Jesus já deu a vida por todos nós. Se Jesus já deu a vida por todos nós, então não é necessário mais nós fazer nada, porque Cristo já salvou o mundo. Você sabia que tem essa galerinha aí também, que prega esse tipo de coisa? Inclusive tem um cara aqui no TikTok, tem um canal que ele aparenta ser afeminado e ele prega essa verdade dele, né? Eu não sei, eu não lembro o nome dele, eu também não estou com intenção alguma de falar, mas todo o vídeo dele é isso, ele não tem nenhuma palavra, ele não tem nada, ele não usa a Bíblia para nada. Tudo que ele aparece sempre sorrindo e falando que não tem pecado. Jesus já levou tudo. Tudo que é ruim Jesus levou e todo mundo que aceita Jesus está salvo. Tá entendendo? E você sabe que essa palavra que está sendo falada em Jeremias é a mesma coisa que acontece nos nossos dias? O mesmo discurso. As pessoas falam que não tem pecado, ou que Deus não é Deus, ou que a Bíblia não é a Bíblia, ou que nada tem sentido.
Porque é muito mais fácil nós mudar a verdade que já existe do que nós mudar nossas próprias ações. E qual é a verdade? A verdade é que existe um único Deus e uma única salvação. E que se nós negarmos a salvação que foi introduzida ao mundo por meio de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, nós não vamos apenas negar uma salvação, nós vamos negar a única salvação que foi apresentada. Deus quer te abençoar assim, não precisa você fazer outra coisa. É só falar do amor dele o dia todo. É, né? Com certeza, dona Maria. Eu só preciso fazer isso o dia todo, né? E quando minha conta de luz atrasar, e quando minha internet atrasar, a senhora vai fazer o quê? A senhora vai me ajudar com alguma coisa? Porque a galera gosta de ficar usando Deus, mas a galera não... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Deus não age no possível, Deus só age no impossível. Tá entendendo? Então essa galera que fica, Deus quer te abençoar assim, era uma galera que poderia tomar atitude e me abençoar, não é? Né? Vocês poderiam tomar essa atitude. Não todo mundo, eu não tô cobrando nada de ninguém. Eu só tô falando que vocês que ficam falando que Deus vai me abençoar e vocês têm condição, vocês mesmos deveriam abençoar. Porque isso é uma coisa muito simples de fazer. É muito simples abençoar o pregador. É a coisa mais simples do mundo é abençoar o pregador. Tá entendendo? Deus ele não age no meio das possibilidades, não. Deus age no impossível. Então se o pregador tá pregando e a pregação dele não é valorizada, pelo menos em questão monetária, ele pode fazer qualquer outra coisa para ganhar vida. Ou vocês não lembram que o apóstolo Paulo fazia rede? Ou vocês não sabem que o Cláudio Duarte faz stand-up, né? Para não vender a palavra, entendeu? Então o que eu fizer por fora aqui para ganhar dinheiro, que não estiver indo contra a lei do homem, nem contra a lei de Deus, não é errado aos olhos de Deus, porque eu estou fazendo isso para ter o meu sustento. Agora, ficar com o discurso de que eu não preciso fazer isso, porque Deus vai me abençoar, é uma hipocrisia, porque Deus não vai me abençoar, porque é uma coisa que vocês podem fazer com facilidade, não é um milagre. Simples, tá entendendo? Agora, quer saber como me abençoa? Tem um link que eu postei faz tempo aí, de uma vaquinha de uma casa minha, que tá enchendo de água toda vez que alaga, e nunca foi pra frente, sacou? Mas o discurso é sempre Deus vai te abençoar. E esse discurso me incomoda, porque Deus já tá me abençoando, porque a partir da hora que eu resolvo tomar uma atitude, fazer algo, e Deus ajuda com que pessoas importantes ou pessoas que têm condição entrem na minha vida e mudem minha situação, é Deus me abençoando. Agora, se eu cheguei no nível de precisar fazer isso, é porque o próprio povo que tinha Deus na boca não me abençoou. Simples. Entendeu? Porque para o pregador chegar no nível de vender rede, significa que a pregação não estava mantendo ele vivo. Né? Então, eu vou falar para vocês uma verdade, que é uma verdade. Essas lives aqui, nesse canal do TikTok, não geram para mim nenhum lucro. Nenhum lucro, né? Tem pessoas que aqui e ali ajudam com alguma coisa, mas aqui não tem nenhum lucro, sacou? Então a galera que fica dando um de discurso sobre Deus, Deus vai te abençoar, você não precisa fazer nada mais e deixa só nas costas de Deus, eu não levo em consideração esse tipo de pregação. Jesus ganhava grana pregando? Jesus não ganhava grana pregando, cara. Jesus era o dono do ouro e da prata. Jesus pegava um peixe e o peixe vomitava moeda. Mas o que eu tô falando é o seguinte, eu não tô falando que eu quero ganhar grana pregando. Né? Eu não tô falando isso. Eu só tô dando uma resposta à altura para uma pessoa. Para essas pessoas que ficam sobre Deus. Deus vai dar tudo. Deus, tudo é Deus. Né? Tudo é Deus para essas pessoas. Você tá me vendo eu pedindo alguma coisa aqui? Eu não estou pedindo nada aqui. Só tô pregando a palavra de Deus aqui. Não estou pedindo nada. Porque tem gente que fala, você não precisa fazer mais nada. Ou seja, você não precisa fazer mais nada. Você precisa só viver da obra, disso aqui. E é isso que eu estou querendo explicar. Né? Que eu não vivo disso. Que isso aqui não mantém o meu sustento. Tá ok? Porque é muito fácil falar Deus vai te abençoar. Né? Mas Deus abençoa alguém colocando pessoas que podem mudar a vida da pessoa. O próprio Deus não desce do céu. Sacou? Então vamos lá, continuar. Capítulo 7. Capítulo 6 ainda. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim. No meio de Jerusalém, tocai a buzina em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Haquerem. Porque da banda do norte espreito mal, e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos,
Levantarão contra elas tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai as árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. É muito interessante a gente ver o comportamento de Deus. Deus, ele é inexplicável, mas a Bíblia mostra maneiras como Deus se comporta, né? E a maior ilusão que existe na cabeça das pessoas é que Deus, ele não permite que coisas ruins aconteçam com ninguém. E isso é uma ilusão. Então aqui Deus está falando, Jerusalém, ela vai ser habitada e ela vai ser lugar de gado. Vai ser lugar de gado. E para você prestar atenção, como é que é um lugar de gado? Um lugar de gado é um lugar espaçoso. E uma cidade ter condição de abrigar gados, ter lugar muito espaçoso, porque um campo de gado se contém alqueire, né? Tem um alqueire determinado para a quantidade X de gado. Para você ter quantidades de alqueire, você tem que ter poucas construções. Uma fazenda, por exemplo, ela tem uma casinha em algum lugar e o resto é tudo alqueire, para o gado andar livre. E quando a gente vê esse tipo de comportamento de Deus, a gente vê que é um comportamento que vem por consequência das atitudes do próprio povo de Jerusalém. Então não se enganem, pessoal. Deus, ele não é o nosso escravo. Deus, ele não é o nosso funcionário. A atitude de Deus vai de acordo com a nossa própria atitude. A intenção de Deus é fazer sempre o bem, mas infelizmente Deus traz o mal. Ou para que você aprenda, ou para que você não continue com a sua maldade e acabe fazendo mal a outras pessoas. Então, se Deus quiser matar, Deus mata. Se Deus quiser dar vida, Deus dá. Se Deus quiser fazer qualquer coisa, Deus faz. Então, assim, quando Deus fala esse tipo de coisa, me faz lembrar de Sodoma e Gomorra. Por que que Deus matou a cidade de Sodoma e Gomorra? Porque era necessário que Sodoma e Gomorra morresse, para que as pessoas aprendessem que Deus não é o seu funcionário. Tá entendendo? Não é porque Deus está ali com Abraão, prometendo dar para Abraão o mundo todo, que Deus vai ter que dar o mundo todo para Sodoma e Gomorra também. Não é porque Deus está querendo levar Moisés para a terra de Canaã que o faraó tem que passar também no meio do rio, no meio do Mar Vermelho. Sacou? Não é dessa maneira que funciona. Cada um colhe aquilo que planta. Se Sodoma e Gomorra não fosse destruído, provavelmente Jó seria morto. E Jó era um homem bom. Se a terra não tivesse sido destruída no princípio, né, provavelmente Noé também teria sido morto com toda a sua família. E o povo de Jerusalém, que é o povo santo, não pode ficar de fora, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fizesse acepção de pessoas, então o povo de Jerusalém não receberia castigo. Mas como Deus é justo, até mesmo o seu povo santo vai ter que sofrer as consequências das suas próprias atitudes. Então a gente não pode levar em consideração o conceito de favoritismo. Não existe favoritismo, ninguém é favorito de Deus. Não é porque eu sou um cara que está pregando no TikTok para 100 pessoas que eu estou isento de pecado, né? Ou isento também de sofrer as consequências por causa das minhas próprias atitudes. O comportamento de Deus vai conforme o nosso próprio comportamento. Se eu me comporto bem com Deus, necessário é que Deus se comporte bem comigo. Se eu me comporto mal com Deus, então não tem por que eu esperar de Deus um comportamento bom, porque o meu comportamento é mau. Então Deus muda o seu comportamento conforme o nosso próprio comportamento. Se o meu comportamento é maldoso, o comportamento de Deus comigo não vai ser muito legal. Entendeu? Com licença, já eu volto.
Sodoma e Gomorra tinha muitos adultérios, muitos pecados e os homens queriam se deitar com os anjos. Pois é, mas e nos dias de hoje? Mudou alguma coisa? Porque no conceito real, os homens não queriam se deitar com os anjos, os homens queriam se deitar com os homens, né? O povo de Sodoma e Gomorra não sabia que eram anjos, entendeu? Eles não tinham ideia disso, né? Então eles foram lá para se deitar com os homens, com os forasteiros que estavam na casa de Ló. Mas nos dias de hoje, mudou alguma coisa? Nos dias de hoje mudou sim. Não que o mundo não esteja pior que Sodoma e Gomorra, mas naquele tempo só tinha Ló. Hoje em dia tem muito mais gente, né? Muito mais gente do que Ló. Então é dessa maneira que nós temos que ver. O mundo continua ruim. As pessoas que na sua grande maioria mudaram, né? Graças a Deus hoje em dia tem muitas pessoas boas. E eu vou falar para vocês uma coisa, pessoal. Não adianta também só dar exortação, né? Tem muitos seres humanos que estão de parabéns, porque nós estamos vivendo num século muito difícil, com conteúdo adulto por todo canto, né? E as pessoas, e com músicas de sexualização e sensualidade, e está sendo muito difícil resistir a essas coisas nesse século, né? Principalmente para o homem que tem a fraqueza na carne. Mas eu quero falar para vocês que toda vez que vocês conseguem resistir a isso, vocês estão sendo ótimas pessoas, e eu tenho certeza que Deus, ele se agrada muito disso, porque Davi não conseguiu, né? Davi viu Batseba nua e se deitou com ela. E tem muitos homens que estão vendo a nudez explícita na sua cara o tempo todo, descarada, né? Que é uma nudez mascarada, né? A Anitta mesmo dança com fio dental, que eu vou te falar, né? E por aí vai. E mesmo assim, essas pessoas ainda estão conseguindo resistir. Então, parabéns a todos vocês que estão conseguindo resistir a isso, né? Porque Davi não resistiu. Assim, foi um grande homem, mas infelizmente não resistiu. Vou continuar a leitura aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel, como uma vinha. Torna a tua mão como vindimador aos cestos, a quem falarei e testemunharei para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Pelo que eu estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente. Porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque Deus fala assim: a minha palavra chega a eles e eles se envergonham. Eles se envergonham da minha palavra. Quem que se envergonha da palavra de Deus? É quem não quer fazer o que Deus gosta. É muito simples, entendeu? É muito comum você conhecer uma pessoa que já conheceu Deus e que está em um caminho todo torto, e você vai falar para ela da Bíblia, ela se incomoda. Ah, não fala disso não, tal, não quer. Bora falar sobre outra coisa. Você pode falar sobre qualquer coisa, você pode falar sobre Exu, você pode falar sobre música, mas quando vai falar sobre a Bíblia, tem pessoas que não gostam. É muito pesado ouvir essas coisas, é muito pesado ouvir um discurso bíblico, não é verdade?
E aí, continua aqui, Deus fala sobre os sacerdotes, que são falsos. Os sacerdotes são falsos. Eles estão mentindo para o povo. Olha só que coisa interessante. No tempo de Jeremias, os sacerdotes e os profetas estavam mentindo para o povo. E no tempo de hoje, né? Será se não tem mais nenhum sacerdote ou nenhum profeta falso? Será se não tem nenhum mentiroso nos nossos dias? Você quer dar uma de santo? Oh, meu Deus do céu. Meu filho, eu vou lhe ignorar, tá bom? Será se não tem ninguém desse jeito hoje? Pessoas que ficam inventando profecias mentirosas, né? Esses dias eu vi um vídeo aqui nesse aplicativo que o cara falou que estava na campanha de R$ 1.000, R$ 1.000 a campanha, e que Deus revelou para ele algo maravilhoso, que um católico ligou para ele dizendo que queria participar da campanha porque foi tocado no coração. E aí um velhinho se levanta, né, em cima do púlpito e fala para ele que a máscara dele vai cair, e fala mesmo de coisa para ele, né? Isso é uma coisa pública, cara. Não é uma coisa feita entre quatro paredes. Isso não é uma coisa feita dentro de uma seita religiosa. Isso não é uma coisa feita dentro de um grupo exclusivo. Isso é um vídeo que é lançado e distribuído. E é muito comum. Tem uma menina aqui na minha rua que ela é escrava de uma igreja. Ela é escrava da Universal. Literalmente ela é escrava. Ela não casou, ela não teve filhos, ela não fez nada. O dia dela todo é correndo atrás de vender geladinho para levar dinheiro não sei para quê, e vai limpar a igreja e vai fazer isso. Escrava, escrava, escrava. Então a que nível chegou-se a doutrina religiosa? A que nível o cristianismo chegou? No nível de aceitar falsas profecias, heresias e mentiras. Em nome de quê? Em nome de Deus? Porque nem tudo que é feito em nome de Deus, Deus está no meio. Não é porque eu vou falar para você que Deus mandou você me dar tanto que Deus mandou. Não é porque eu vou pegar um paninho e dizer que ele é santo, que Deus falou que é santo, que ele é santo. Não é porque eu vou dar um testemunho que o meu navio afundou com outros apóstolos, outros discípulos, outros pastores, e a distância era de não sei quantos quilômetros e eu consegui nadar e só eu sobrevivi, que isso é verdade. Tá entendendo? São mentirosos, falsos, líderes, enganadores, que não salvam ninguém. Tá entendendo? Isso que eu tô fazendo não é uma acusação, é um fato. A acusação é quando você aponta nomes e quer ser melhor que os outros. Nessa questão eu posso dizer que eu sou muito melhor do que muita gente. Eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou profeta, eu não sou nada, né? Entendeu? Mas quando você observa esse tipo de coisa, você vê a verdade. Por exemplo, eu criei outro canal no TikTok. Nesse canal eu tento ganhar dinheiro. É um fato. Eu fico pulando dentro d'água quando as pessoas me mandam presente. E tem gente que não gosta. Tá errado. Eu tinha que viver só da obra. Não, você não pode fazer isso. Deus vai te abençoar. Viva só da obra. O seu outro canal lá que você tem já é o suficiente. E aqui estou eu, nesse canal, pregando para vocês. E até o momento de pregação, sabe quanto que a gente já ganhou aqui? 30 moedinhas do TikTok. 30 moedinhas do TikTok não dá nem 50 centavos. Tá bom? Só deixando bem claro. E aí alguns pastores já foram lá nesse meu outro perfil falando assim: ah, esse cara aí diz que é profeta, ele diz que é crente, diz que é isso, né? E ele tá fazendo isso, olha só. Principalmente pastores, né? E teve um que ele foi bem chato, eu tive que responder para ele o seguinte: olha, eu não recebo dízimo nem oferta, né? Então assim, eu não recebo dízimo nem oferta, simples. Não recebo dízimo nem oferta, não é verdade? Muito simples. Então assim, eu não preciso vender pano de prato para ninguém em nome de Deus, eu não preciso vender gás, eu não preciso vender nada disso, né? Eu tô muito bem, só pulando na água mesmo, por presente. E se isso escandaliza as pessoas,
eu espero que as pessoas se escandalizem com tudo também. Eu espero que as pessoas se escandalizem com a venda de indulgências, porque isso é uma venda de indulgências. Então, a pessoa que me vê aqui nesse aplicativo pregando a palavra de Deus e depois me vê falando coisa com coisa, né, atuando num personagem para conseguir ganhar um ganha-pão, eu espero que essas pessoas se escandalizem com a venda de indulgência. O que é indulgência? Indulgência é coisas sagradas, compradas em nome da fé, né? A indulgência ela foi criada primeiramente pela Igreja Católica, não é verdade? Não sei se vocês sabem, mas com as indulgências você tirava um parente seu do purgatório ou do inferno. Era só pagar a quantia certa que você conseguia fazer esse milagre, não é verdade? E hoje em dia as indulgências continuam sendo vendidas e só mais sofisticado, né? Ou vocês não lembram do grãozinho de feijão que curava o Covid? Né? Quantos e quantos pregadores não prometeram curar o Covid e foram se vacinar em outro país? O Edir Macedo mesmo pegou um jatinho, ligou o jatinho dele que alcança uma velocidade muito rápida e foi se vacinar em outro país antes da vacina chegar no Brasil. E ele começou a pregar sem máscara, à vontade mesmo, na frente de todo mundo. Por quê? Porque Deus, com certeza, estava com ele e ele não ia pegar essa doença maligna, né? O Deus dele, né? Deus dele, com certeza, estava com ele. Então, é uma pregação muito hipócrita, é uma pregação muito mentirosa. São pessoas que passam ilusão de tranquilidade quando não tem tranquilidade. Imagina só, eu ir para outro país, me vacinar da Covid e voltar falando para as pessoas não usarem máscara, porque Deus vai curar elas. Eu vou cair justamente nessa passagem de Jeremias. Falsos sacerdotes, mentirosos. Sacou? E aí você vê alguém fazendo campanha em nome de Deus de R$ 150 para ser salvo. Mentirosos, porque Deus ele não é, a salvação não vem pela grana. Entendeu? Ah, mas a salvação vem pela obra. Mas a obra que você faz porque você quer. Não porque você é induzido a fazer. De maneira alguma você vai ser salvo porque você deu R$ 20 para alguém. Mas se você deu R$ 20 para alguém porque você é bom, aí é outra coisa. Agora, se você entrar para uma campanha na igreja de 150 para alcançar uma salvação ou para viajar para um lugar que é só bênção, você não vai conseguir nada de Deus. E eu posso falar isso para você com toda certeza. Sabe por quê? Porque na igreja tem pessoas que não têm condição de dar esses R$ 150 para participar dessa campanha. E se Deus vai salvar, ou vai dar mais força, ou vai ser mais santo para as pessoas que estão dando os R$ 150, enquanto as outras pessoas não podem participar, então Deus faz acepção de pessoas. E se Deus faz acepção de pessoas, então Deus não é digno de adoração. Né? Então, assim, ou as campanhas que estão fazendo são todas erradas e mentirosas, ou Deus, de fato, não é digno. E como eu tenho total certeza de que Deus é digno, então o ser humano tenta corromper a imagem de Deus, fazendo coisas que vai contra os próprios princípios de Deus. Sacou? Sendo seletivo. Vendendo coisas em nome da fé das pessoas. Você sabe qual foi a única coisa que fez Jesus ficar com raiva na Bíblia? Jesus nunca ficou com raiva. Jesus nunca ficou com raiva na vida. Nunca, nunca, nunca. Jesus era o homem mais paciente que tinha na face da terra. Mas num determinado dia, Jesus pega um chicote e entra dentro do templo, pô. E vai ser chicotado em todo mundo. Tá entendendo? Por que que Jesus fez isso? Você já parou para perguntar o porquê? Muito simples. Jesus ele não se importava tanto assim com o templo. Pelo menos não o templo físico. Porque Jesus ele visitava templo de saduceu e ele visitava templo de fariseu. E os fariseus e os saduceus, eles acreditavam na mesma coisa, nas 10 leis de Moisés e em todo o restante, papapá. Só que os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição, que o corpo seria transformado e todo esse paranauê.
mas os fariseus acreditavam. O apóstolo Paulo, num dos seus discursos perante o Sinédrio, ele fala: eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição dos mortos. E dá um bafafá doido. Por que dá um bafafá? Porque no Sinédrio estava fariseu e saduceu. Tá entendendo? Então, trazendo aqui para a questão literária, Jesus pregava em templo de fariseu e em templo de saduceu. Para Jesus pregar em templo de fariseu e em templo de saduceu, Jesus não se importava com o templo físico. Ou pelo menos não se importava com a importância que deveria dar. Porque um desses dois estava errado. Tá entendendo? O fariseu ou o saduceu estava errado. Porque não tem como ter esses dois tipos de crença e ser salvo. Tá entendendo? Mas você também não vai ser condenado só porque você não acredita totalmente em algo. Isso é um absurdo. Mas assim, Jesus sabia que um deles estava errado. E quem que estava errado? Os saduceus estavam errados. Por que Jesus nunca pregou para os saduceus? Vocês estão errados e os fariseus estão certos. Porque os fariseus também estavam errados, né? Porque os fariseus eram hipócritas. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam em Moisés, mas não obedeciam os mandamentos de Moisés. A intenção dos fariseus era querer ser melhor que os outros. Era sair por aí apontando o dedo e julgando os outros. E eles gostavam de aplausos, eles gostavam das melhores posições, eles gostavam das melhores ofertas, e isso corrompia também os fariseus. A única coisa que fez Jesus ficar com raiva ou revoltado ao ponto de querer bater nesse povo foi o fato do povo estar vendendo em nome da fé. Isso foi a revolta de Cristo. Porque o povo era obrigado a ir para a Cidade Santa pelo menos uma vez por ano para adorar a Deus, né? A gente vê isso na Bíblia. Por exemplo, Ana e Elcana. Ana e Elcana descem para adorar a Deus, eles vão lá no templo, eles comem. Inclusive, Ana fica sem comer por causa de Penina, enchendo o saco dela. Mas uma vez por ano eles tinham o costume de sair do seu lugar, ir até a Cidade Santa e sacrificar no templo. Inclusive, os filhos de Eli eram os ladrõezinhos da época que roubavam os pedacinhos de carne gorda, né, do povo. Isso aí eu não preciso falar para vocês. Quando o povo saía do seu lugar para ir adorar no templo, os fariseus eles tinham o costume de vender o produto mais caro, porque o povo, uma grande maioria, não tinha condição, pelo menos é assim que alguns teólogos acreditam. A grande maioria dos judeus, eles não tinham condição, dos israelitas, eles não tinham condição de fazer uma viagem com todo o seu gado, porque seria uma viagem muito cansativa. Naquele tempo não tinha estrada pavimentada, não tinha carro de boi, então eles tinham que levar o gado, no tempo do gado, andando com calma, tinha que ter pastores guiando o gado, tinha que ter toda aquela coisa toda, e aí tinha que alimentar o gado, tinha que dar água pro gado, tinha que ter um lugar pro gado descansar. Então era muito mais fácil eles sair da terra deles com dinheiro e comprar o gado no templo. Sacou? Mas quando eles entravam lá, alguns líderes religiosos vendiam o animal num preço muito mais caro do que aquele preço de contrato. E isso era muito feio, porque eles vendiam em nome da fé das pessoas. As pessoas eram obrigadas a comprar o gado, elas eram obrigadas, enfim, ovelha tanto faz. Elas eram obrigadas a comprar o animal, mas eles vendiam o animal, alguns teólogos falam que eles vendiam o animal a um preço absurdo. Então, assim, o templo, Jesus Cristo deixou sempre bem claro, o templo que ele mais prezava era as pessoas, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E as pessoas e alguns líderes religiosos vendiam em cima da fé das pessoas, extorquiam as pessoas em nome da fé. E isso era errado. Tá entendendo? Era errado naquele tempo. E isso é errado hoje ainda, isso se repete. As pessoas entram na cabeça de outras pessoas com a chantagem do inferno, com aquele coisa toda do inferno, você vai para o inferno se você não fazer isso, e elas conseguem arrancar tudo em nome da fé. Tá entendendo? Conseguem convencer pessoas a venderem carro, vender moto, vender tudo para ser salvo. Desde quando que a salvação, pessoal, ela foi pelo ter? A salvação nunca foi pelo ter, a salvação nunca foi pela quantidade de coisas que você pode vender para dar para a igreja, não. Isso é ilógico. Porque quando Jesus Cristo veio para a terra, ele deixou bem claro, inclusive quando o próprio João Batista manda perguntar, tu é o Messias ou nós temos que esperar outro? Mas o cara que passou a toalhinha do Valdomiro no banco, a dívida sumiu. Sumiu, né? Investiga a vida desse cara aí pra tu ver se sumiu a dívida. Isso é tudo falcatrua, pô. Tem pessoas que contratam outras pessoas pra fingir coisas em igreja. Isso é um absurdo, isso tem que ser dito. Porque isso é um absurdo, isso escandaliza o nome de Deus. Então, assim, quem vai afastar o povo de Deus não sou eu que tô falando dessas pessoas.
Quem afasta o povo de Deus são essas pessoas. Então não adianta chegar para mim e falar, irmão, prega um evangelho conforme a Bíblia, para de falar dessas coisas, porque você está escandalizando Deus. Não, eu não. Quem está escandalizando Deus é as pessoas que abriram brecha para que esse assunto fosse falado. Isso que está escandalizando Deus. Tá entendendo? Ah, irmão, você está escandalizando o nome de Deus quando você está pulando no rio aí por presente. Eu não. Eu estaria escandalizando o nome de Deus se eu estivesse aqui vendendo alguma coisa em nome dele. O problema é que até isso mudou, né? É uma coisa comum, vender itens em nome de Deus é uma coisa comum. Você vende itens em nome de Deus, aí você consegue... Se eu fosse fazer isso, eu venderia itens em nome de Deus, eu venderia um produtinho, um paninho aqui, uma coisinha ali, vou mandar para vocês por correio, aí eu construiria a minha casa, aí a minha casa ia ficar bonita, aí eu ia ter condição de comprar roupas melhores, aí eu ia ter condição de fazer uma live numa cadeira melhor, num lugarzinho melhor, de tudo melhor, e as pessoas me aplaudiriam. Eita, esse homem é um homem de Deus, Deus abençoou ele. Deus me abençoou? Deus não, o diabo. O diabo que me abençoou. Se fosse dessa forma, Deus não tem nada a ver com isso. Tem muitas pessoas aí cheias de dinheiro, andando de carro bom, tendo uma casa boa, carregando o título de pregador e de pastor, mas não foi Deus que abençoou ele não, tá bom? Não foi Deus. Não estou falando que uma grande maioria não tenha conseguido com o seu próprio esforço. Não estou falando que dar uma oferta aqui e ali seja errado. O que eu estou falando é que extorquir é errado. Extorquir em nome de Deus é pior ainda, porque a pessoa que extorque em nome de Deus, ela demonstra não ter respeito nem pela pessoa que ela está extorquindo, nem pelo Deus que ela diz amar. Tá entendendo? Então tem muita gente abençoada aí, muita gente andando em carro chique, carregando o título de pastor, de pregador, de profeta, de sacerdote, de bispo, andando só em carro de luxo, comendo nos melhores hotéis, nos melhores restaurantes, se hospedando nos melhores hotéis. Tem muito cristão iludido, olhando para essas pessoas e dizendo, olha como Deus abençoou a vida dele, ele é um homem de Deus, quando na verdade não foi Deus que abençoou, quem abençoou foi o diabo. Porque a partir da hora que você faz um pacto com o diabo, você não é mais abençoado com Deus. A partir da hora que você usa a palavra de Deus para ganhar algo no seu próprio nome, de maneira chantagiosa, né? Não é algo espontâneo, né? Não é algo espontâneo. Não é algo espontâneo. Não é alguém falar assim para você, irmão, eu quero te abençoar com uma coisa, né? Não é alguém falar, eu quero te dar alguma coisa, eu gostei da palavra, ok, eu quero te abençoar. Acontece isso, acontece. Muito lindo. Não é dessa maneira. Eu tô falando aquele tipo de pregação que tá falando, Deus está mandando você fazer essa campanha, que você vai mudar de vida, se você não fizer, o diabo... Isso é o quê? Vai, me diz o que é isso. Isso é chantagem, pô. Isso é chantagem. Pose pro chapéu. Não tem pose pra chapéu aqui não, meu filho. Chantagem em nome de quem? De Deus. Jesus perdeu a paciência com o quê? Com esse tipo de coisa. Vender em cima das pessoas, em cima do templo das pessoas, em cima da fé das pessoas, é pecado. E é o pior de todos os pecados. E esse tipo de gente está cometendo um crime muito grande contra Deus. Tá entendendo? E eu posso trazer outra comparação para vocês, de um ponto de vista bíblico que eu tenho sobre uma passagem. Geazi, Naamã e Eliseu. Tem muitas pessoas que falam que Eliseu não recebeu o dinheiro de Naamã, porque o dinheiro de Naamã era um dinheiro oferecido a ídolos. Isso é um absurdo, uma enganação. Tem nada a ver, pessoal. Entendeu? Eliseu era o profeta de Deus. Você acha mesmo que ele vai ficar ligando para ídolos falsos que não existem? Que não são verdadeiros? Não. Tá entendendo? Então o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o ego de Naamã era muito alto. Naamã foi lá querendo que Eliseu pagasse pau para ele. Ele queria que Eliseu dobrasse o joelho, invocasse o nome do Senhor, colocasse a mão nele e caísse um raio do céu. Ele imaginou algo de Hollywood, algo fantasioso. E aí Eliseu fala, vai lá e se joga dentro do rio Nilo. E o rio Nilo era um rio muito imundo mesmo. Não tinha para onde correr, não. Entendeu? Não tinha para onde correr, não. O rio Nilo era imundo mesmo. Mas quem era mais imundo que o rio Nilo era Naamã, pô. Naamã tava com lepra. O que é o rio Nilo perto de Naamã? Tá entendendo? Então, quando Naamã é curado, Naamã quer dar dinheiro para Eliseu. Eliseu não aceita esse dinheiro por quê? Eliseu precisa de dinheiro. Mas Eliseu não aceita, porque o ego de Naamã é muito alto. Então, mais tarde, Naamã poderia dizer assim, ó, não, Eliseu me sarou sim da lepra, mas eu paguei. Eu paguei pela minha cura. E não existe essa de pagar para Deus. Tá entendendo?
Não existe essa de pagar por milagre. Não existe essa de pagar por bênção. Se não existe essa de pagar por bênção, por que tem tanta gente pagando por bênção hoje? Culto de libertação, tanto, R$ 150. É culto de bênção aqui, campanha de bênção aqui. Você vai ter que comprar o uniforme tal e dar tanto por semana ou por mês. Pega o carnezinho aqui, que no final dessa campanha você vai ser abençoado. Não existe essa de pagar por bênção não, meu filho. Tá entendendo? Então Eliseu não quis o dinheiro de Naamã porque o ego de Naamã era alto. Naamã não decidiu ali, naquele meio tempo, puxar uns trocados do bolso e dar para Eliseu. Não, Naamã foi querendo comprar a bênção. Ele já foi com dinheiro já na carroça já. Ele já foi com ouro dentro da carroça. Ele estava levando já o ouro com ele, o ouro e a prata. Ele não tinha intenção nenhuma de só ser abençoado e ir embora. Ele não tinha intenção nenhuma de falar assim, Eliseu, quando tu topar lá na minha cidade lá e tal, eu vou te dar um lugarzinho, um quarto bacana, tu vai ser tratado como rei. Não, ele já foi com a intenção de comprar aquele milagre. E a representação dessa passagem é, milagre não se compra. Se você quiser, eu te dou, de graça. Mas tu tem que admitir que foi Deus. Mas comprar, tu não vai comprar, não. Segunda atitude. Segunda atitude errada. A primeira foi de Naamã. A segunda foi de Geazi. Ou Geazi. Eu não sei como é que se fala. Enfim. Ele vai atrás de Naamã. E aí ele vai atrás de Naamã. Eita, ele quer, o que Geazi quer? Geazi quer dinheiro. Que é o que muitas pessoas querem hoje. Inclusive pregadores que dizem que querem só que as pessoas sejam salvas. Mas na verdade querem pregar, mas é só para obter dinheiro, para obter lucro. Tem pregadores que só querem pregar para obter lucro. Então, assim, se a minha intenção fosse lucro, eu não estava pregando para vocês aqui. Porque é como eu falei, isso aqui não me gera lucro nenhum. O TikTok não paga por tempo de live, né? Se as pessoas não participarem com presente ou não fizerem algum tipo de oferta, eu não recebo nada. Então, assim, a minha pregação não é por lucro, né? Claro que depois eu vou colocar essa pregação aqui no YouTube, porque eu estou gerando um canal no YouTube que talvez daqui uns 2, 3 anos me traga algum tipo de renda. E isso vai ser muito bom, né? Isso vai ser muito bom. Mas enfim, vamos lá. Geazi vai atrás de Naamã. E aí Geazi fala para Naamã assim, o meu senhor mandou eu pegar com você algumas moedinhas. Ele mandou pegar com você aqui um pouquinho de prata ou de ouro, o que você tiver para dar, umas roupinhas, porque veio uns sacerdotes das montanhas e aí eles estão precisando. Então vamos lá, para entender essa passagem. A gente ainda está falando sobre sacerdotes mentirosos e enganadores, né? E Geazi, ele é um servo de Eliseu, então Geazi também é sacerdote, porque Eliseu é o líder dos sacerdotes. Eu não sei se vocês sabem, quando Elias sobe, Elias passa a capa para Eliseu e os sacerdotes se reúnem em volta de Eliseu, porque Eliseu é o novo líder. É o novo líder, pô. Ele é o novo líder, então tem que pagar a continência pro cara. E fala assim, aí, nós vamos atrás de Elias, é a ordem de Eliseu que define todas as coisas. Nós vamos atrás de Elias. Rapaz, vocês querem ir, vão. Eliseu mandou, nós vai. Entendeu? Então, Eliseu tinha autoridade. Eliseu era a representação de Cristo naquela época. Não que Eliseu seja Cristo, mas Eliseu era a maior amostra de poder na terra. Maior amostra de poder de Deus na terra. Qual foi a maior amostra de poder de Deus na terra? Jesus Cristo. Mas no tempo de Eliseu, Jesus Cristo não tinha chegado ainda. Então, Eliseu era a maior amostra de poder de Deus na terra. Tá entendendo? Usar o nome de Eliseu em prol de alguma coisa sua era pecado. Era pecado e era pecado grave. Porque Eliseu era a representação de Deus. E se você vai usar a representação de Deus para ter alguma coisa que você quer, então você está pecando. E aí Eliseu chega para Naamã e fala assim, Naamã, Eliseu mandou, né? Geazi chega para Naamã e fala, Naamã, Eliseu mandou. Eliseu mandou. Esse foi o pecado de Naamã. Eliseu mandou. Tá entendendo? E o que foi que aconteceu com Naamã, depois de ter usado o nome do profeta de maneira errada, para obter os seus lucros, porque a intenção dele era obter prata. Eu digo para vocês com toda certeza, se Naamã, se Geazi tivesse pedido para Naamã dinheiro em nome dele, ele não teria ficado com lepra e ele teria tido dinheiro. Tá entendendo? Se ele tivesse chegado lá para Naamã e falar assim, Naamã, eu tô precisando de uns par de roupa aí, foi Eliseu que te mandou? Não, Eliseu nem sabe disso que tá acontecendo aqui. Eliseu nem sabe. Eu vim por minhas próprias pernas,
com o meu próprio cavalo. Eu tô precisando, brother, eu tô sem roupa. Eu queria um trocado aí para mim comer alguma coisa, porque eu também tô com fome. Cara, eu vou falar pra vocês, Naamã acabou de ser curado da lepra. Naamã, ele tá um tempão sem deitar com a mulher dele porque a lepra é contagiosa. Era a pior doença daquela época, não tinha cura. Hoje em dia eu creio que já tem cura, né? Eu não sei se é hanseníase, é lepra, enfim, eu não lembro. Você acha mesmo que Naamã vai ligar para uns trocados? Porque aquilo ali era um trocado para ele. Ele era o líder do exército do rei da Síria, se não me engano. Aquilo ali era um trocado. Você acha mesmo que o cara que acabou de ser curado de uma lepra, que vai para casa dele, se encontrar com a mulher dele, dar um beijo na cheirosa, dormir com ela à noite, que vai poder abraçar os amigos tudinho de novo, vai se importar com algumas moedinhas de prata, ou alguns pesos de prata e alguma roupa? Não vai. Tá entendendo? Se Geazi tivesse pedido no nome dele, ele teria conseguido tudo o que ele tivesse pedido, porque aquele dia era um dia bom. E num dia bom, pessoas ruins, até pessoas ruins fazem coisas boas. É muito comum no Natal você ver aquele vizinho que te ofendeu o resto da semana todinho, levando um panetone na tua casa, pô. Porque ele tá feliz. Tá entendendo? Ainda mais um cara que se livrou da lepra. Dane-se, Geazi. Eu tô lá ligando, pega aqui pra ti a prata aí, tu quer levar tudo, leva. Eu não tô nem aí. O que diabo é essa prata, né? Não teria tido erro nenhum, não teria sido pecado nenhum. Mas ele usou o nome de Eliseu, né? Usou o nome de Eliseu. Não pode usar o nome de Eliseu. Entendeu? Não pode usar o nome de Deus também, não. É errado. É errado, meu filho. Então a dona Maria, que acabou o gás na casa dela, mas ela é lunática. E aí, Lúcia, bom dia. A dona Maria lunática, que acabou de acabar o gás na casa dela, mas ela é da igreja, a canela de fogo lá da igreja, lá, e é Deus pra cá, e é jejum e é oração. Acabou o gás da dona Maria. O que a dona Maria vai fazer? Eita, eu quero dar um testemunho. Eu ouvi de Deus que um irmão vai me dar um gás novo. Pode isso? Bom dia, Lúcia. Vocês acham que pode isso? Você acha que pode isso? Você acha que pode alguém falar assim: eita, eu tô fazendo uma vaquinha, irmão. Deus falou pra vocês ir lá. Vocês acham que isso pode? Pode isso? Eita, eu tô fazendo uma campanha aqui de R$ 150 por semana, irmãos, ovelhinhas. E Deus falou que quer que vocês participem. Deus falou que quer que vocês participem. Você acha que pode isso? Você viu o pecado? Onde é que está o pecado? O pecado não está em pedir. Porque a própria Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á. Bom dia, Edson. Buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. O pecado nunca esteve em pedir. Se pedir fosse crime, se pedir fosse pecado, então mendigo nenhum entraria no reino de Deus. E a gente vê a parábola do rico e do Lázaro. E o Lázaro vai para onde? Para o seio de Abraão. E o rico vai para onde? O rico vai para o céu da boca da onça. Tá entendendo? Não existe pecado em pedir. O pecado está quando você pede em nome da fé das pessoas. O pecado está quando você extorque em nome de Deus. O pecado está quando você chantageia, né? Deus falou que quem não participar dessa campanha de oração, nesses dias que vai ter, que no final vai ser dado tanto para a igreja, vai para o inferno. Isso é um pecado. Entendeu? Porque a palavra de Deus, pessoal, não é para escravizar ninguém. A palavra de Deus é para libertar. A Bíblia fala assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Olha só que coisa linda. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa maravilhosa. Se nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar, por que que tem tantas pessoas escravas? Escrava de pastor, escrava de igreja, escrava do inferno, pessoas que não fazem mais nada da vida, a não ser participar ativamente na vida da igreja, de segunda a sábado a domingo, com todas as campanhas que são criadas e geradas, porque se não participar de uma campanha, vai para o inferno. Pessoas que são verdadeiros escravos na terra. São escravos por quê? Porque não conheceram a verdade. Porque se tivessem conhecido a verdade, né, a verdade teria libertado essas pessoas. Então você precisa ser liberto. Antes estava a falar coisa mundana e hoje a falar coisa de Deus. Ah não, brother, na verdade eu estava só cantando a música que um amigo meu fez, tá ok? Entendeu?
E ali é um personagem, brother. Não leva a sério nada que acontece ali, não. Aí, se você levar a sério o que um personagem faz, você vai ficar doido. Não é verdade? Se eu for levar a sério o que um ator faz na novela, também eu vou ficar maluco. É porque tem ator que até mata na novela. Tem que ser preso, então. Sacou? Mas ok, pense como você quiser. Né? Eu já tô vendo aqui que você é um pregador, né? Tô vendo o seu com microfone, bonitinho, né? Eu espero que você tenha entendido a passagem, viu? Não pode pedir em nome de Deus, não, tá bom? Se a igrejinha estiver precisando de alguma coisa, peça no seu próprio nome. Tá? Ó, pessoal, a igreja tá passando por uma situação difícil, a energia acabou, tem galera aí que não tá dando dízimo, bora devolver o dízimo. Ok. Agora não vamos falar que Deus mandou dar, que Deus tá mandando dar. Deus mandou dar, não pode. Tá bom? Não pode, não. Ah, agora nós estamos querendo construir a igreja de 2 andares aqui. É porque um andar só não dá. Tá? Não dá quase ninguém na igreja, mas um andar não dá. A gente quer construir 2. E Deus falou que é para vocês ajudar. Não, não pode. Deus falou, não pode, não. Se Deus não tiver chegado no seu ouvido mesmo e cochichado no seu ouvido dizendo, pode pedir pro povo que é o que estou mandando? Não pode. Tá em Jeremias aqui, entendeu? Não pode fazer esse tipo de coisa. Tá também no capítulo 13 do livro de Ezequiel, também não pode, né? Falsos profetas, falsos pregadores, não pode, entendeu? Essa pregação é realmente para líderes religiosos, principalmente, porque eu gosto de pregar para os líderes, né? Eu gosto de pregar para essa galera, porque um verdadeiro líder religioso, ele tem que ser humilde, e se um líder religioso não quiser ouvir a palavra que eu estou pregando, porque eu não tenho um curso de teologia ou porque eu não sou um pastor, então só prova que ele se deixou levar pelo ego, né? Que o ego tomou conta, que tá se achando demais, já tá se achando coisa que não é, entendeu? Mas qualquer líder religioso que estiver me ouvindo pregar e der crédito à minha pregação por meio da Bíblia, que essa pregação tá vindo da Bíblia, e prestar atenção e achar que tá cometendo algum erro e que quiser ser melhor, então vai provar que é verdadeiramente um líder, não é verdade? Porque se Deus pode suprir todas as coisas, então para que ficar desesperando a sua ovelha o tempo todo? Não é verdade? Aí nós temos que dar o dízimo. Temos que dar o dízimo, ok, vamos dar o dízimo. O dízimo é do Antigo Testamento, né? Ok, nunca vi no Novo Testamento o dízimo, mas se tem que dar, dê. Né? Se o pastor está falando que tem que dar, dê o dízimo. Sem problema nenhum. Mas agora o desempregado tem que dar o dízimo? O desempregado tem que dar o dízimo de quê? Do que ele recebeu? O morador de rua tem que dar o dízimo? Né? O mendigo tem que dar o dízimo? Não, não, tá errado. Tá entendendo? Tem que ter um limite. O desempregado não precisa dar o dízimo. O desempregado precisa receber o dízimo. Porque tem um momento na vida da família cristã que as coisas invertem. Sacou? Inverte. Já não é mais o pregador que tem que receber o dízimo. Já não é mais o pastor. É o cristão que não tem condição para que a igreja sobreviva. Porque se o dízimo estiver servindo só para o luxo dos pregadores, dos líderes, para eles ficar trocando de carro e ficar comendo bem e ficar se hospedando em hotel caro, então o pregador não tem direito, o pastor não tem direito de cobrar o dízimo de quem não tem condição de dar. Porque só dá o dízimo quem pode. Quem não pode dar o dízimo tem que receber. Porque o dízimo foi criado para que as pessoas pudessem se alimentar. E uma pessoa que está dentro da igreja desempregada vai dar o dízimo de quê? Né? Do dinheiro que ela pediu emprestado com alguém? Do dinheiro do auxílio emergencial que ela recebeu do governo para ela sobreviver no momento difícil? Não é verdade? Ou ela deveria sentar lá na igreja lá e falar assim, ó, irmão, eu tô desempregado e vamos aqui para a Bíblia tá falando que o dízimo era para sobrevivência de Levi, porque Levi não tinha terra, se Levi não tinha terra, Levi não tinha comida, pois agora eu vou falar para vocês, a minha terra foi tomada de mim, porque o meu emprego era que me dava sustento, eu tô sem sustento e eu acho que eu mereci uma pontinha desse dízimo, né? Mas enfim, não vamos entrar nesses termos. Eu gosto muito de pregar para líderes. Eu sinto que vocês me amam, cara. Eu realmente acho no meu coração que vocês gostam de mim, lá no fundo. Principalmente os pastores que ficam revoltadinhos com a minha pregação. Eu sinto que vocês me amam, lá no fundo, mas lá no fundo mesmo. Lá no fundo.
Não, eu já vi casos já da irmã falar que Deus revelou que o irmão tinha que comprar um gás para ela, né? Isso, pessoal, é uma loucura, né? Isso é loucura. Isso são pessoas que ouvem sua própria imaginação e dizem que é Deus. Tá entendendo? Ai daquele que dizem o Senhor falou quando o Senhor não disse nada. Pessoal, tem duas coisas que eu não levo em consideração. Primeiro, revelações fajutas. Deus revelar que tem que comprar um gás para alguém. Deus revelar que tem que doar uma cesta básica. Entendeu? Isso eu não levo em consideração. Porque esse tipo de coisa não teria que ser necessário Deus falar. Tá entendendo? Se você quer... Obrigado, Ju Oliver. Se você quer doar algo para alguém, apenas doe. Você não precisa que Deus fale no seu ouvido, não. Se você vê que uma pessoa está necessitada, é sua obrigação mesmo ajudar a pessoa se você tiver condição. Porque o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, melhor é dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque quem dá tem condição de dar. E quem recebe não tem condição de dar. Então é melhor você estar na posição de doador do que na posição de receptor. Não é verdade? Imagina só, alguém que está recebendo uma cesta básica. Está na posição de receber a cesta básica, então ele está muito ruim. Né? Está passando necessidade. E a pessoa que está dando a cesta básica, ela está muito bem. É isso que a Bíblia está falando. É melhor dar do que receber. A Bíblia não está falando que você tem que dar sempre. Agora, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, alguém chega com um discurso herege, cheio de heresia, mentiroso, mostrando aqui, a Bíblia está falando é melhor dar do que receber. Então, dê o carro, dê a moto, dê sua mulher, dê seu marido, dê seus filhos, dê tudo então. Né? Se é desse jeito. Entendeu? Então tem que compreender a passagem. Se é melhor dar do que receber, a Bíblia está falando de posição. Você não está na posição de necessitado. Você está na posição de suprir necessidade. Tem que ser espontâneo. É melhor você dar do que você receber. Não está falando que você tem que sair dando tudo que você tem por aí. A gente vê, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu deu tudo que tinha? Zaqueu não deu tudo que tinha não, pô. É para pregar a palavra ou um debate para falar um dos outros? Só você que tá vendo o debate aqui, viu, Léa Figueiredo? Você é a pessoa que sempre se incomoda com a minha pregação. Você é a única, né? Eu acho que é porque, não sei o que tá acontecendo com você, não. Mas enfim, vamos lá para Zaqueu. Zaqueu deu tudo que tinha? Zaqueu deu? Aí Jesus vai lá, conversa com Zaqueu. E aí, Zaqueu, tamo de boa aqui e tal, tu comeu, tá legal, a comida é gostosa, né? Agora vai lá e dá tudo que tu tem. Vai lá, Zaqueu. Dá tudo que tu tem pros pobres. Fica pobre, Zaqueu. Falou isso para Zaqueu? Jesus falou isso para Zaqueu. Jesus não falou nada para Zaqueu. O que Jesus falou para Zaqueu não está na Bíblia. Tá entendendo? O que Jesus falou para Zaqueu não está na Bíblia. Jesus simplesmente conversou com Zaqueu e a Bíblia não mostra. O que a gente sabe é que foi uma conversa que mudou a vida de Zaqueu. Mudou a vida de Zaqueu. Sacou? E depois disso, Zaqueu decidiu do seu próprio coração dar metade de tudo que ele tinha aos pobres. Foi espontâneo. Eu nunca vi Jesus chantageando ninguém. Zaqueu, vai lá e dá tudo que tu tem lá, senão tu vai pro inferno. Sacou? Ah, mas tem uma passagem que Jesus manda o rico dar tudo que tem. Manda, porque o rico tá mentindo para Jesus. Tá entendendo? Ninguém foi salvo pela lei. Pela lei ninguém foi salvo, ninguém cumpriu toda a lei. E Jesus pergunta, tu obedece a lei de Moisés? Ele fala, obedeço toda a lei de Moisés. Aí teu pai e tua mãe, tu ama meu pai e minha mãe. Foi por isso que Jesus falou, vai lá e vende tudo que tu tem e dá pros pobres. Porque a lei de Moisés prega um amor ao próximo. E aquele rico tinha amor ao próprio dinheiro, era avarento. Sacou? Era o tipo que juntava e não gastava. Ele não era um Zaqueu da vida que queria dividir metade com alguém. De maneira alguma, Jesus queria que ele desse todo o dinheiro dele pro pobre. Jesus só queria mostrar que ele era um mentiroso. Simples. Jesus conhece o coração da pessoa, então não adianta chegar, eu cumpro toda a lei de Moisés. Tu cumpre toda a lei de Moisés, né? Jesus sabe a maneira como aquele cara ganhou aquele dinheiro. Eu não sei, mas Jesus sabe. É por isso que Jesus fala, vai lá, vende tudo que tu tem e dá pros pobres. Jesus estava querendo dizer assim, olha, eu sei que tu não cumpre toda a lei, então nem adianta mentir para mim. É por isso que eu vou te propor um desafio que tu não vai querer fazer, porque tu chegou comigo com má vontade. Zaqueu chega na humildade, sobe numa árvore, vai lá comer com Jesus e pronto. Tem toda aquela parada lá que acontece antes e Zaqueu sente no coração a mudança. Zaqueu faz o que ele quer fazer, o que ele sente no coração em fazer, que é doar metade para os pobres. E se ele tiver roubado alguém, não que ele tenha roubado,
que a Bíblia não fala que ele roubou, porque ele era um cobrador de imposto, né? E tem cobrador de imposto naquela época que podia alterar o valor do imposto e tal, roubar, mas ele falou, se eu tiver roubado alguém, eu dou 4 vezes mais do que eu roubei. Mas ele não disse que roubou. Entendeu? Então não é porque fala é melhor dar do que receber que você tem que sair dando tudo que você tem, não. Isso é loucura, isso é fanatismo, isso é doença, tá ok? E tem muitas pessoas que usam de hipnose nas pregações, né? Para fazer você ficar sujeito a toda palavra que ela te lançar. Então é muito comum, até mesmo em igreja, a gente entrar em hipnose, que é um toque, a batida de alguns toques de fundo de algumas igrejas é conforme a batida do coração. Isso tudo é na tendência de te levar à hipnose para fazer você ficar vulnerável ao choro e vulnerável à aceitação da palavra, né? Isso é muito comum em várias igrejas. Mas tem pessoas que se aproveitam disso para levar as pessoas a esse estado de hipnose, que é um estado muito vulnerável, para tirar tudo que a pessoa tem. Extorquir, né? Você não vai nem pensar, você só vai fazer. Lembrando que eu não estou pregando contra a igreja. Eu estou pregando contra justamente isso que a irmã está falando, lavagem cerebral. Em nome de Deus, né? Que é uma coisa que é feita em nome de Deus. Então, assim, eu também não acredito muito nessa questão de eu ouvir de Deus. Eu estou sentindo de Deus. Eu estou sentindo de Deus. A palavra de Deus fala no livro de Tiago que é ou sim, sim, ou não, não. O que procede disso vem do diabo. Então não existe essa de, eu estou sentindo que foi Deus, ou estou sentindo de Deus. Ou foi Deus, ou não foi Deus. O que passa disso é procedência do maligno. Tá entendendo? Entendeu? Então tem muitas pessoas que ficam, eu tô sentindo de Deus que esse irmão aqui, papapá. Isso não é legal, pessoal. Isso não é verdade. Eu vou pular um pouco aqui, vamos para o capítulo 8. Apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável. Capítulo 8, versículo 4. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com o impeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha o grou, e a andorinha observa um tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo, levianamente, dizendo paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Porque nós assentamos ainda. Juntai-vos e entramos nas cidades fortes e ali estejamos calados. Pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há bem. O tempo da cura, e eis o temor. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus portes. Vêm e devoram a terra, e a sua abundância, e a cidade, e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e brasilisco, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim.
Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Eu vou finalizar a leitura por agora, né? E eu espero que essa palavra entre no coração de vocês, principalmente de quem a palavra necessita entrar. E eu quero falar para vocês que eu não tenho intenção alguma de pregar contra a igreja. Eu faço parte de uma igreja, né? Eu tenho um pastor também, um líder. Mas eu não sou obrigado a concordar com todos os termos impostos pela igreja. E a palavra de Deus, pessoal, ela é para a libertação e não para te tornar um refém. Se você é um cristão e você é um refém das escolhas de outra pessoa, então você não está liberto. Tá entendendo? Se você é um cristão e você tem que ser controlado o tempo todo para fazer o bem, então você não está liberto. Se você é um cristão e tudo que você vai fazer, você tem que pedir autorização para alguém, então você não está liberto. Porque um verdadeiro cristão liberto, ele sabe o que é certo e o que é errado. E ele compreende a Bíblia a um nível de não ser enganado. A palavra de Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E tem muita gente morrendo hoje porque não conhece a verdade. Tem pessoas que têm diabetes, param de tomar remédio para diabetes porque foram na igreja e falaram que Deus curou. Tem pessoas que têm outras doenças e param de tomar remédio para essas doenças porque foram na igreja e ouviram dizer que Deus curou. Tem pessoas que têm um casamento com um determinado marido e vão largar o marido porque não é de Deus. Porque alguém falou que não é de Deus. Tem pessoas que estão bem, mas caem na mão de mercenários e ficam ruins. Ficam pior, né? E aí acabam morrendo, porque perecer é morte. É morte. Tem pessoas que têm uma condição boa, que tem um carrinho, que tem uma casinha boa, que come bem, mas do dia para a noite resolvem vender tudo, dá para uma determinada igreja, resolvem mudar o padrão de vida, aí começam a emagrecer, começam a passar por necessidade e acabam morrendo também, porque caíram na mão de mercenários. Então, assim, a palavra de Deus, ela está para libertar, e libertar vocês até mesmo de determinados pregadores mentirosos. A palavra de Deus não está só para libertar você do mundo. Ela está para libertar você da mentira, da enganação. Tá entendendo? Então, se você é alguém que está sendo enganado por um líder ou por qualquer coisa, você não conhece a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não seja povo de Deus. Você é de Deus. Você só não foi liberto pela palavra. Isso não quer dizer que você vai ser condenado. Você não vai ser condenado, porque a Bíblia fala: o meu povo perece. O meu povo. Então você é povo de Deus, né? Mas para evitar perecer, o que é perecer? Perecer é morte prematura, pessoal. Tá entendendo? Perecer é ir embora antes do tempo, é morte prematura. E tem muitas pessoas que entregam sua vida na mão de mercenários, que vendem a palavra de Deus, que extorquem em nome de Deus, que ameaçam sempre com a mesma chantagem, o fogo do inferno. E essas pessoas acabam tendo suas energias drenadas e acabam perecendo antes do tempo. Por quê? Porque não conheceu a verdade. Então, antes de conhecer a pregação do determinado pastor, ou a pregação do determinado pregador, ou a pregação do determinado profeta, do determinado sacerdote, conheça primeiro a Bíblia, né? Conheça a Bíblia, realmente aprenda sobre a Bíblia, entenda o que Deus quer que você faça. Qualquer pregação que vá contra a Bíblia, questione, duvide, tá entendendo? Você não foi feito para concordar com tudo. Discordar não é pecado. Se discordar fosse pecado, Deus não teria colocado na sua cabeça esse pensamento de discordância. Se você tem um coração limpo, se você é uma pessoa boa e você não concorda com determinadas pregações, então as pregações de fato não são verdadeiras. Simples assim. Tá entendendo? Porque o povo de Deus não é enganado, né? E o povo de Deus que está sendo enganado porque não conhece a verdade. E a verdade está aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vamos ser escravos de ninguém. Nem vamos ser escravos de igreja, nem vamos ser escravos de pregador, nem vamos ser escravos de líder religioso, nem de bispo, nem de padre, nem de ninguém. Tá ok? Isso não quer dizer que você não tenha que ir para a igreja, que você não tenha que adorar a Deus na igreja. Você tem que ir.
Você só não tem que ser escravo dessas pessoas, tá? Seja escravo de Cristo e não do seu líder religioso, ok? É apóstolo, é profeta, afinal, o que você é? Eu sou só um cara comum. Eu sou um ser humano igual a você. E aí, quem quiser, ore a Deus na sua casa, né? 149 pessoas. Vocês podem orar a Deus aí na casa de vocês, cada um, né? Não precisa eu orar por vocês. A minha oração não é mais importante que a sua oração. E Deus vai ouvir sua oração do mesmo jeito que vai ouvir a minha oração. Tá entendendo? Porque o que Deus quer? Deus não quer santidade. Santidade é muito difícil. Deus quer sinceridade. Então, se você é um pecador, Deus quer que você fale para Ele que é pecador. Se você é uma pessoa boa, que não tem pecado, Deus também quer isso, né? Deus não está querendo que você chegue para Ele e fale: Senhor, eu sou perfeito, eu nunca cometi pecado nenhum, eu nunca sacaneei com o meu próximo, eu nunca fiz nenhuma maldade, eu sou santo desde o momento que eu nasci. Não, Deus não quer isso. Deus não se agrada desse tipo de oração. Tá na Bíblia, né? O fariseu e o publicano. O fariseu orando, falando que jejuava, que ia pro templo, que dava o dízimo, papapá. E o publicano foi sincero. O publicano, ó, Senhor, eu tô na merda, eu sou pecador e eu tô arrependido. Entendeu? Então, assim, ore a Deus. Você não precisa ser santo. Você não precisa estar sem pecado. Ah, eu pequei hoje eu cometi um pecado. Eu não tô nem aí pra isso. Entendeu? O importante é você ser sincero. Abre o coração com Deus. Seja sincero com Ele. Fale pra Ele o que tá acontecendo. E com certeza Ele vai responder sua oração. Ok? Falou, adeus.